né? Certo? Entregando as primícias do ano ao Senhor. Por que é que nós falamos sobre esse tema? 12 dias para 12 meses, consagrando as primícias do ano ao Senhor. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, ele fala sobre: se a primícia de uma massa é santa, toda a massa se torna santa. A primícia é a forma que dá forma. Então, tudo que você vai fazer, existe um primeiro modelo, né? Que é a forma, que é o molde. Se o molde estiver estragado, todas as outras peças se tornam estragadas, né? Porque o molde, que é a primícia de toda peça, modela todas as outras. Por isso que o Senhor ensinou uma coisa na palavra que chama-se primícia. O que é? O primeiro, aquilo que você entrega. Dentro dos mandamentos do Senhor, o ensinamento da palavra, fala-se muito sobre a primícia. A primícia era uma oferta entregue ao Senhor, e ela era especial. Por que ela era especial? Porque ela era o primeiro fruto. Não fala da quantidade, mas ela era o primeiro. Abel e Caim, quando foram levar uma oferta ao Senhor, e dessa oferta você sabe o que aconteceu, Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, e Caim ficou revoltado e por isso matou o seu irmão. A oferta que eles estavam entregando era uma oferta de primícias. Abel leva a primícias do seu rebanho, porque ele era pastor de ovelha, o primeiro cordeirinho ao Senhor. E a Bíblia fala que Caim leva uma oferta, não especifica que era uma oferta de primícia, mas a oferta a ser entregue naquele tempo era a oferta de primícia, não era uma oferta qualquer. E Deus se agrada da oferta de Abel, não porque era melhor do que a de Caim, mas porque era uma oferta de primícia. Era ele entregando o primeiro para Deus. E Deus não se agrada da oferta de Caim, porque a oferta de Caim não era uma primícia, era uma oferta. O texto da Bíblia faz questão de dizer que era uma oferta, e não uma oferta de primícia. O que isso diz? Às vezes Deus nem está interessado no tanto que você está entregando, mas se aquilo tem valor e tem importância para você. A gente vê, isso não é comparativo de montante, amém? A oferta da viúva pobre, né? E a oferta nas demais ofertas que foram entregues. Jesus faz questão, pode sentar também, ok? Agora pode sentar, senão vocês vão ficar cansados. Tem mais um tempo ainda para vocês ficarem. Né? Eu vou ficar em pé, mas vocês podem sentar. Né? Amém? A oferta da viúva pobre, quando Jesus ele faz questão de levar os discípulos ali à frente do gasofilácio, que era o lugar onde as ofertas eram depositadas, e os discípulos ficam a observar, Jesus diz: observem a maneira como as pessoas vão ofertar. O interessante é que Jesus não diz: observem a quantia que as pessoas vão entregar. Jesus diz: observem a maneira como as pessoas vão entregar o que elas estão trazendo. E aí os discípulos ficaram observando. Talvez com certeza no coração de alguns eles estavam contabilizando a quantidade. Mas ao final Jesus pergunta: quem foi que ofertou mais? E Jesus dá a resposta: aquela viúva pobre que deu uma moedinha, ela foi a que ofertou mais. Por quê? Porque ela deu do tudo que ela possuía. Os outros entregaram daquilo que estava sobejando, daquilo que lá já não tinham mais tanta importância para eles. Por isso que na contabilidade celestial, a oferta da viúva foi maior do que a de todos. Jesus aqui não está ensinando sobre quantidade, mas sobre entregar aquilo que é importante. E primícia fala sobre importância. Amém? Tudo que você coloca no topo da sua agenda como primeiro é a coisa mais importante da sua vida. Você nunca deixa as coisas importantes por último. As coisas que não têm importância ficam por último. Por quê? Porque fica se tiver tempo. Se der tempo, eu vou. Se der tempo, eu faço. Se tiver dinheiro, eu compro. Não é assim? Então, quando a gente fala sobre esses dias, que são dias proféticos na nossa vida, de dizer, nós estamos entregando as primícias desse ano ao Senhor, é isso. Nós estamos, Deus, nós queremos fazer que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. E não pode ser apenas nas nossas palavras, no nosso belo discurso,
na nossa intenção, porque, meu irmão, de intenção, de boas intenções, o mundo está cheio, mas são intenções que nunca são colocadas em prática. Então, por mais que eu tenha a boa intenção de suprir a fome, a necessidade das pessoas, enquanto eu não der comida para essa pessoa, a minha intenção não vai encher a barriga dela, é verdade ou não é? Assim é, as nossas boas intenções para com Deus, enquanto elas não se tornarem obras, elas são meramente intenções, pensamentos de fazer algo. Então, a primícia ela é tão importante porque ela mostra o valor que Deus tem na sua vida. Então, toda vez que você entrega a primícia a Deus, você está dizendo a Ele o quanto Ele é importante para você. Gente, dentro do nosso calendário, eu digo dentro do nosso calendário, porque o nosso calendário, domingo, né, a gente tem como o dia do descanso, certo? Domingo é o dia do descanso. Dentro do calendário bíblico judaico, sábado é o dia do descanso, é o Shabat. É o dia que não é um dia feito para trabalho, é um dia feito para a sua questão espiritual, a sua questão familiar, a sua questão do seu corpo. É o dia para trazer qualidade para a sua vida, que você entrega aquele dia de descanso como se estivesse ofertando ao Senhor. Domingo, na verdade, para nós, é o primeiro dia da semana, amém? Porque a gente sempre fala, se segunda-feira fosse o primeiro, não seria segunda, seria primeira-feira, né? Mas já é segunda-feira, já é o segundo dia, amém? Então, domingo é chamado dia do Senhor, dentro da cultura e tradição cristã que nós recebemos depois de alguns séculos, certo? Então, o que você está fazendo aqui hoje? Consagrando o seu primeiro dia ao Senhor, amém? Dizendo, Deus, o Senhor tem importância na nossa vida, não é apenas na nossa fala, mas nas nossas atitudes. Então aprenda uma coisa, entregar as primícias suas ao Senhor. Entregue aquilo que é primeiro, que Deus tem te dado. Consagre a Ele, amém? Consagre a Ele. E nesse dia, nós estamos no 5º dia desse propósito de consagrando as primícias do ano ao Senhor 12 dias por 12 meses, certo? E hoje nós vamos falar sobre família. Diga, família. Amém? E nosso tema de hoje, que nós vamos estar sendo ministrado, depois nós vamos orar juntos, é famílias debaixo da graça. Quantos querem aqui ter uma família debaixo da graça? Uma família cheia de graça, né? É gostoso uma família graciosa, né? Porque, olha, a gente pode ter um bom serviço, um belo carro, uma bela casa, uma boa conta no banco, roupas de glife, mas se a gente não tiver uma família, meu irmão, uma família abençoada, tudo isso perde o sentido. Não fica gostoso como deveria ser, né? Mas quando a gente tem uma família, nós temos um tesouro precioso. Então, famílias debaixo da graça. Vamos lá? Abra sua Bíblia no Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Nós vamos estar lendo sobre um grande homem de Deus na Bíblia, que todos conhecem, Abrão. Aqui nesse texto ainda ele é Abrão, até Deus mudar e acrescentar o seu nome para Abraão. Bem? Gênesis 12, versículo 1 em diante. Vamos ler, está escrito assim. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós somos herdeiros dessa fé de Abraão. Nós temos por pai da fé Abraão, porque ele creu em Deus. Ele abriu uma legalidade para que não só ele e a sua casa fosse abençoada, mas a própria promessa de Deus é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus está lá em Gênesis já, quando ainda as pessoas nem tinham noção do plano divino que se estenderia para os gentios, que não seria apenas uma aliança com o povo judeu, com o povo hebreu, né? Oriundo de Abraão,
Isaac e Jacó, que são os patriarcas, né? Os que geraram e começaram ali a raiz, a descendência do povo judeu, do povo israelita, o povo hebreu, são os 3 nomes que o povo de Israel recebe, amém? Cada um com o seu significado. Então ali Deus já estava dizendo, eu tenho um propósito para todas as famílias da terra. Até aquele ponto, não eram todas as famílias da terra que tinham como se achegar a Deus e como ter essa bênção sobre a sua vida. Mas através de Abraão se estende, por causa da sua obediência à voz de Deus, uma promessa que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E qual estava o segredo? Estava, aqueles que te abençoar serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Onde está o segredo da bênção de Deus sobre nossas vidas? Nós entendermos que nós temos uma herança, e essa herança vem de um povo, o povo de Deus. Onde está a bênção sobre a nossa casa? Entendermos que através de um judeu, a bênção se estendeu sobre as nossas vidas. E ali, Deus está dizendo a Abraão, da tua descendência vai vir, vai se levantar uma nação, vai se levantar nações, e da descendência a terra será abençoada. Eu vou dizer uma coisa para você, né? Nós temos um judeu que mora dentro de nós, que foi a grande liberação da bênção sobre as nossas vidas, famílias gentílicas. Quem é esse judeu? Jesus, amém? Então Deus diz, nesse povo, aqui tem uma bênção que será liberada para todas as nações e para todas as famílias. Então quando nós olhamos para Jesus, Jesus vem dessa linhagem. Jesus vem desse povo. Deus cumpriu toda a sua palavra. Jesus poderia ter nascido um romano, não nasceu um romano. Jesus poderia ter nascido um grego, não nasceu como grego. Ele nasceu como judeu, vindo de uma família judia, criado por pais judeus. Seus amigos eram judeus. Então, quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão benditas por causa da fé, porque Abraão é chamado o homem da fé. Foi o homem que creu antes mesmo que existisse ou houvesse leis morais, leis espirituais. Abraão ouviu a Deus e acreditou e creu na voz do Senhor, e ele cumpriu o que Deus diz. Deus diz para ele, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E porque ele acreditou e creu, ele abriu esse leque, essa legalidade para que a bênção chegasse até a nós. Então, famílias abençoadas são famílias de fé, amém? Famílias que creem, onde tem um sacerdote que crê, onde tem um pai que crê, onde tem uma mãe que crê. Eu quero dizer para você que a sua fé em Deus trará bênçãos sobrenaturais sobre a tua casa, amém? Porque nós somos da fé. Abraão era o homem da fé. E através da fé de Abraão, nós entendemos e recebemos essa bênção. Por quê? Através da fé, nós cremos em Jesus. Então, nós cremos em Jesus, recebemos a Jesus na nossa vida, amém? Recebemos essa bênção que se conclui, onde todas as famílias da terra serão abençoadas. E por que Deus fala tanto sobre família? Quando Deus começa o seu projeto na terra, ele coloca um homem e uma mulher em um jardim. A promessa, todo o propósito de Deus começa com um casal, com uma família. Um casal é uma família, amém? Ok? Um casal é uma família. E Deus começa ali com uma família. Para procriar, para frutificar, para multiplicar, para encher a terra e para governar. Esse é o comando que esse casal recebe. Então, Jesus, quando foi nascer, ele nasceu em uma família. Mesmo sendo Deus, a Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus visitou uma mulher. O Espírito Santo veio sobre ela, Maria, e disse, Maria, no teu ventre será gerado aquele que será o Salvador
do teu povo. Então Jesus, quando veio à terra, Deus escolheu uma família para ele estar. Jesus tinha uma mãe, Jesus tinha um pai. Obviamente que nós entendemos que a geração de Jesus, ele foi gerado debaixo de um poder sobrenatural da presença do Espírito Santo na vida de Maria. Foi o fruto do Espírito, e não o fruto de uma relação sexual natural. Mas Jesus teve um pai adotivo, mas um pai que criou Jesus até a sua idade de tomar as suas decisões. Teve uma mãe, Jesus teve irmãos. Então o próprio Salvador, o Messias, o Deus encarnado, teve uma família. Então família é um projeto de Deus. Amém? Você pode dizer, a minha família é um projeto de Deus. Deus, quando olhou para Adão, depois de ter criado, Deus, quando foi criando todas as coisas, ele disse, opa, beleza, bom demais. Criou os céus, bom, a luz, bom, as árvores, bom, os animais, bom, água, bom, ar, bom, tudo era bom. Mas teve uma coisa na criação que Deus diz, não é bom. Que foi? Que o homem esteja só. Tudo que Deus criou, ele disse, é ótimo, é beleza, bom demais. Mas uma coisa ele disse que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Alguém que estará ao seu lado. E é tão interessante que estará ao seu lado que Deus não tira um dedão do pé para fazer Eva. Correta, sua esposa? Deus não tira um fio da cabeça, do cabelo, né? Deus não tira os joelhos, Deus não tira um dedo, Deus tira uma costela. Que estará do seu lado, lado a lado, caminhando com ele. É interessante que Deus tira uma parte da costela muito importante para o homem. E eu ouvi um estudo muito interessante, né? Que a costela, ela é um lugar onde tem a presença de muitos neurônios. E por quê? Porque o homem precisa de ser auxiliado. Toda família precisa de uma auxiliadora. O que é auxiliadora? Alguém capacitada com sabedoria, com inteligência, com capacidade para auxiliar. Então Deus, quando deu para Adão uma esposa, ele estava dizendo, não é bom que você viva só, você precisa de uma família. Eu quero dizer para você, não é bom que você viva só, você precisa de uma família. Você precisa de uma família. Você precisa de uma família biológica. Você precisa de uma família espiritual. Toda pessoa, às vezes há algumas pessoas que pode ocorrer um acidente, uma fatalidade de perder a família. Ou por algum motivo se distanciou da família. O que essa pessoa precisa? Procurar e buscar uma família biológica para estar perto, ou uma família espiritual, que é a igreja, o melhor lugar para você ter uma família e dizer, aqui está um povo que eu posso chamar minha família, são meus irmãos de fé, são pessoas com quem eu vou caminhar. Então, querido, a bênção do Senhor para o homem é que ele não esteja só, que ele tenha uma família, porque a família é bênção. Então, não foi Adão que pediu a mulher para Deus. Adão não pediu mulher, ele nem sabia o que era isso, irmão. Né? Ele não sabe, algumas vezes a gente fala assim, que Adão estava olhando e via lá o leão com a leoa, o tigre com a tigra, o macaco com a macaca. Ele fala, alguma coisa está errada, rapaz, está faltando alguma coisa. A Bíblia não fala que Adão estava, ele era completo. Ele tinha Deus. Foi Deus que disse, eu vou te dar uma mulher. Então a família não é uma ideia do homem, é uma ideia de Deus. É uma ideia de Deus. Não foi o homem que sugeriu, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor fez tudo tão beleza, mas me dá uma mulher. Ele não pediu mulher. Foi Deus que deu. Então olha para o lado aí. Diga, foi Deus quem deu você para mim. Amém? Não olha do lado, dependendo da situação, você... Se a tua mulher não está aqui, ou teu homem não está aqui, você olha, foi Deus que deu você para mim, amém? Ok? E, no entanto, que quando as coisas deram errado, saíram do controle porque eles erraram,
Adão, quando questionado, disse: foi a mulher que tu me deste. Do tipo, eu não pedi. O Senhor que foi que inventou esse problema. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes Deus nos abençoa e nos dá coisas maravilhosas e abençoadoras. E a gente administra mal e depois a gente coloca a culpa em Deus. Tem gente reclamando dos filhos, né? Reclama do marido, reclama da esposa. Reclama da própria família no geral. Reclama de coisas que Deus deu, que é bênção, mas você administrou mal, não cuidou. E aquilo que era bênção se tornou uma maldição e você vai culpar quem? Deus. Adão disse: é a mulher que tu me deste que fez eu comer daquele fruto. Mas era para ele administrar. Era para ele cuidar da família dele. Era para ele cuidar da casa dele. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua casa, da sua família, é pior do que o ímpio. Porque está negligenciando aquilo que Deus te deu. Deus dá para você. A responsabilidade de administrar é sua, amém? Então administre bem a sua casa, querido. Administre bem a sua família. Há muita gente fazendo cursos de administração para administrar a empresa, para administrar o seu negócio, mas não estão preocupados em administrar a sua casa, a sua família, o lugar onde Deus te colocou, o lugar de maior bênção na tua vida, amém? Então aprenda a administrar a sua casa. É um aprendizado, nós precisamos, sacerdotes aqui, os homens aqui presentes, nós precisamos aprender a administrar o nosso lar. Aprender a cuidar da nossa família, amém? A gente muitas vezes não foi ensinado. Nós aprendemos como exemplos, muitas vezes nem sempre exemplos bons de ser imitado. A gente aprendeu com homens, muitas vezes, que não respeitavam suas esposas, que não cuidavam dos seus filhos, com filhos que não honravam seus pais. Há um ensinamento da Bíblia sobre o cuidado do homem com a mulher. A Bíblia diz que o homem é a cabeça sobre a mulher. O que é a cabeça sobre a mulher? Não é de autoritarismo, não é de mandar, é de cuidar, amém? É de proteção. A Bíblia fala da esposa como auxiliadora idônea, submissa, junto numa missão com o seu marido, amém? Não é para ser a cabeça da casa. Deixa eu dizer, apesar de hoje ser uma guerra muito grande para se falar isso, até dentro da igreja algumas pessoas ficam meio chateadas, né? Mas mulher não foi feita para liderar seu lar. Ela foi feita para ser auxiliadora do seu marido, porque está no corpo da mulher, gente. Está na biologia da mulher, está na estrutura emocional da mulher. Você não precisa, não é religião, é ciência. O homem recebeu todas as características dadas por Deus para ser o líder da sua casa. Para ser o cabeça no seu lar, amém? Para ser aquele que protege a sua família. Então nós precisamos resgatar valores dentro da nossa casa, amém? Que se foram perdidos, né? E se você aqui, homem ou mulher, fala: pastor, eu tenho esse desajuste, ore ao Senhor, busque as estratégias, busque o conhecimento de Deus, arrependa-se daquilo que às vezes não está certo e coloque diante do Senhor e tome uma decisão: a minha casa vai ser uma bênção. E já começa a profetizar: a minha casa é uma bênção. Amém? Amém? A minha casa é uma bênção. Então, querido, há uma promessa do Senhor para aqueles que estão solitários. Salmo 68, 6 diz assim: que Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. O Senhor está dizendo: eu vou pegar quem está solitário e vou colocar ele no lar. Porque essa é a promessa do Senhor de prosperidade. Para ser abençoado, você precisa ser tirado da solidão e ser colocado em uma família. Olha para você ver o que o Senhor diz, né? Que Deus faz que o solitário more em família. Ele tira o cativo para a prosperidade. Então, a família é um lugar de libertação e é um lugar de prosperidade. Quem vive em família, irmão, quando você tem uma aliança de família, você não vai viver em escassez. Pense uma família legal. Quando você vê uma família unida, irmão, um ajuda o outro. É ou não é? Um ajuda o outro. Ajuda financeiramente, ajuda na hora de precisar de um socorro. Na hora, às vezes, quando você está precisando de uma ajuda com os filhos, a avó e o avô vai lá e socorre, o pai e a mãe vai lá e socorre.
os irmãos ajudam. Então, quando você está vivendo em família, tem prosperidade e tem liberdade, amém? Porque o conceito de prosperidade e liberdade, para nós hoje, às vezes, ficou um pouco ofuscado. Mas nos tempos bíblicos, e não nos tempos bíblicos, no nosso tempo de criança, no tempo dos nossos pais, não precisa voltar muito. Quanto mais filho um casal tinha, mais próspero ele era. Porque era mais trabalho, mais braço para trabalhar. Os serviços eram manuais, precisava de força. Então o casal tinha muitos filhos, não era apenas porque só gostava de criança, não, irmão. Entendeu? Era porque era necessário. A prosperidade de uma família estava conectada a quantos filhos eles tinham. E a solidão era sinônimo de escassez de mão de obra. Por isso se valorizava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque nos nossos dias de hoje a gente não valoriza muito família grande. Tudo é muito caro, né? Ah, é muito caro. Ter filho é caro demais. Meu Deus do céu. Um filho já dá trabalho, 2, misericórdia. E você vai vendo, irmão, que você pode ter 3, 4, 5, 6, o Senhor vai te ajudar a cuidar. Só que a nossa mentalidade não chegou nisso. E o Senhor é misericordioso, você não vai para o inferno por causa disso, ok? Certo? Né? Não vai ser menos amado de Deus por causa disso. Mas pensa, é um problema da nossa mentalidade de hoje. Né? Hoje você, assim, as mulheres hoje não precisam lavar roupa no tanque. Eu vi a minha avó descendo, meu irmão, uma ladeira abaixo, no sítio onde a gente morava, com uma lata de roupa, uma trouxinha aqui na cabeça que ela fazia assim, colocava aqui, colocava a lata. Que equilíbrio, irmão, aquela velhinha tinha. Ela descia assim o negócio e a lata aqui. Descia lá na pedra, não era tanque não, era uma pedra no rio, que tinha o formato de uma tábua assim, e ela pá, batendo. Isso é legal. Aí colocava num balde para ficar de molho, porque as roupas do meu tio eram roupa de pessoas que trabalhavam na roça, na agricultura. Era terra roxa, imagina aquela terra ali grudada, molhada do orvalho da manhã, juntava a terra, aquele barro nas barras da calça, e ela lavando. E ela teve 11 filhos. Minha avó veio saber o que era máquina de lavar roupa depois dos 70 anos, quase 70 anos. E para cozinhar, irmão, não tinha micro-ondas, não. Entendeu? Não tinha nada congelado. Tudo que ia fazer era colhido no dia e feito. Então, para se fazer uma comida, começava de manhã. Ela levantava, ia para a horta, cortava os legumes, pegava a galinha que estava lá, saía correndo, tinha que correr atrás da galinha para pegar a galinha, entendeu? Pegou a galinha, matou, despenou, colocou água quente, tá? Abriu, fez os cortes. Você já imaginou 11 boquinhas comendo, irmão? É muita comida, não é? Eu cresci, eu tenho 46 anos, não tô falando do século passado, né? Porque eu nasci no século passado, né? Certo? Mas não tô falando de um século, 2 séculos, não. Tô falando de um jovem, né? Um jovem de 46 anos. Então, olha para você ver as nossas ideias, os nossos conceitos de famílias, né? Eles precisam ser aperfeiçoados. Não estou falando agora na questão só da quantidade de filhos, amém? Mas de entender como é precioso ter um lar, ter uma família, orar e interceder pela sua casa. A Bíblia diz que só os rebeldes habitam em terra estéril. Quem são os rebeldes? Rebelde não gosta de viver em família, você sabia? Rebelde não gosta de família. Irmão, uma primeira coisa que você vê num jovem quando está naquele período de confusão, de loucura, né? Dos desequilíbrio hormonal, né? Certo? Adolescência. Ele gosta de estar com família? Não gosta. Tá todo mundo na sala onde ele está? No quarto. Se vai para o quarto, ele vai para o banheiro. Se for para o banheiro, ele vai para fora. Se for para fora, ele vem para dentro. Não quer estar em rebeldia é sinônimo de solidão, irmão. Todo rebelde é solitário. Irmão, vamos lá, vai ter uma festa. Não quero, não gosto de gente. Não gosto. Rebelde. O rebelde não gosta de família. Não gosta de viver em sociedade. E a Bíblia diz que para ele está reservado uma terra de esterilidade. É uma terra não produtiva. Deixa eu dizer uma coisa. Ele tem uma alma árida.
A alma, as emoções do rebelde é árido, não gera nada. Não tem vida. Ele não consegue compartilhar. Ele só tem uma coisa, receber, receber. Ele é insaciável. Todo rebelde é insaciável. Jesus conta a parábola do filho pródigo. O filho pródigo disse, eu não quero mais estar na minha casa. Eu não quero mais a minha família. E ele chegou para o pai, pai, me dá a minha herança. E o pai diz, meu filho, por que não, pai? Eu quero a minha herança. Eu estou cansado dessa família, regra, tem que acordar de manhã, tem que estudar, eu quero fazer uma coisa, o senhor diz que não pode, eu quero fazer, o senhor diz que não pode, eu estou cansado desse negócio. Eu quero ter a minha vida livre, eu quero curtir a vida, eu quero ir para o mundo, eu quero conhecer. E o pai pega, então, vende a parte dele e dá a herança para ele. O que ele faz? Ele sai e granjeia um monte de amigos. O rebelde ele é interessante, irmão. Os grupos homogêneos se atraem. Rebelde atrai rebelde. É uma questão, às vezes a gente fala assim, rapaz, mas por que fulano só atrai pessoas desse jeito? Irmão, se a gente fosse tivesse um aparelho de fazer leitura, um óculos, sabe aquele óculos infravermelho que você consegue ver as ondas, o calor que é liberado? Se tivesse um óculos que conseguisse fazer a leitura das ondas, da energia que uma pessoa está liberando, você ia olhar para a pessoa e ia saber, fulano é assim, Beltrano é assim, não importa a cara que ele esteja fazendo. Você ia identificar o tipo de onda magnética que ele está liberando. E você sabe que isso, apesar de ser algo hoje estuda a ciência quântica, isso é bíblico. Você atrai o tipo de pessoa que você é. Rebelde atrai rebelde. Egoísta atrai egoísta. Aquele jovem sai da sua casa, granjeia amigos. Você acha que ele granjeou amigos que eram de família? Você acha que as pessoas com quem ele andava eram pessoas que tinham valor? Não, eram pessoas que estavam interessadas em curtir a vida. O que aconteceu? Ele pegou todo aquele dinheiro, em pouco tempo ele gastou tudo. Porque pródigo significa gastador. Todo pródigo é um gastador das bênçãos da herança do pai. Todo pródigo é um gastador. Você pode ver os pródigos nos lares. Os bichinhos querem tênis de marca, quer roupa de marca, quer escola boa, não quer trabalhar, mas eles não gostam de habitar em família. Mas eles querem gastar. E o que muitos pais erram muitas vezes, na tentativa de ganhar os filhos, acham que é coisa que vai ganhar. E não é. Aquele filho pega a herança, então, e começa a gastar toda a herança. Ele diz, não quero minha casa, não quero minha família. E foi procurar os seus amigos. E quando a herança acaba, os amigos também vão embora. Por isso eu digo uma coisa, nós temos alguns jovens aqui, mas muitas vezes eu converso com os meus filhos, eu converso com eles. Abner e Agnes, desde pequeno, a gente conversa com eles sobre isso. Seus amigos são bênção na vida de vocês. Pode sair com seus amigos, pode conversar com eles. Mas a hora que a corda apertar e o negócio não tiver saída, vocês sabem de uma coisa. É seu pai, sua mãe, sua família que vai te socorrer. Então não fica iludido com esse negócio. Meus amigos são os melhores amigos da minha vida. A minha vida eu vou dedicar para eles. Eu disse para eles, se vocês entregam o melhor de vocês lá em casa, é só cara feia, mau humor, tá errado. Na roda com os amigos, na lanchonete, sorriso, dinâmica de comportamento. Todo mundo é bom. E chega em casa, bom dia. Como que pode ser uma coisa dessa? Como que você pode comportar? É a mesma coisa nós, até adultos, irmão. Na fábrica, a gentileza em pessoa. O amor, a simpatia de pessoa. Bom dia, seu João. Bom dia, seu Tanaka. Bom dia, seu Suzuki. Em casa, irmão. Cadê? Foi embora. É o gastador, são pródigos que gastam tudo que tem, que receberam de bênção dentro da casa, lá fora, e quando voltam, só miséria. Nós não podemos ter esse comportamento, homens casados, mulheres casadas,
Filhos que estão aqui, a gente não pode entregar o melhor lá fora e dentro de casa dar o pior. A nossa casa não merece isso, amém? A nossa família não merece isso. Se nós queremos uma família debaixo da graça, não estou falando só de ficar liberando palavra profética. A sua família vai ser uma bênção, se o seu comportamento for ruim, vai ser maldição. A sua família esse ano, irmão, não importa o que você faça, Deus vai abençoar você. Epa, isso é mentira. Importa o que você faça sim, porque aquilo que você planta é o que você vai colher. Então a gente ensinou para eles sobre isso. Não adianta você ser gente boa lá fora e em casa ser ruim. É dentro da nossa casa que nós precisamos dar o nosso melhor, porque ali é o nosso lugar de estadia, é o nosso lugar de moradia, é o lugar onde Deus nos restaura, amém? Então sua casa é um lugar de restauração. E o filho não valorizava o que tinha em casa até que perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, ele era um judeu. Jesus estava contando para os judeus. Jesus estava falando, na verdade, sobre os judeus e os gentios. E também teve o pródigo que ficou, né? E aí, quando acabou toda a herança do pai, ele foi pegar um serviço. E qual o serviço que sobrou para ele? Cuidar de porcos. Irmão, um judeu vê porco como algo imundo. Um judeu não pega em porco. Ele não come carne de porco. Porco, para ele, é um animal imundo. Depois que esse jovem gastou toda a fortuna e não teve mais ninguém para cuidar dele, ele foi cuidar de porcos. Ele era um judeu cuidando de porcos, irmão. Olha o nível que esse jovem chegou. E quando ele estava cuidando de porcos, um dia ele olha para os porcos e ele sente inveja dos porcos. E ele vê os porcos comendo com aquela boca gostosa. Já viu o porco comendo? Já viu? É muito bom, irmão. Ele tá... Aqui, você fala assim, rapaz, deve estar gostoso esse negócio, mano, né? A gente cuida de porco. E eles mastigam, eles comem, a vontade. Né? Tudo que você colocar, eles comem, irmão, até pedra. O bichinho mastiga tudo. Né? E ele olhou para o porco e ele sentiu vontade de comer comida dos porcos. Olha para você o nível que a rebeldia leva uma pessoa. Ele, como judeu, morava na casa do pai, tinha tudo do bom e do melhor. Gastou a herança, torrou a herança e recebeu da casa do pai. Depois foi cuidar de porco. Mas era o nível mais baixo? Ainda não tinha chegado no nível mais baixo. O nível mais baixo daquele jovem foi quando ele olhou para o porco e sentiu vontade de comer a comida do porco. Se comer a carne do porco já era algo imundo, você já imaginou você descer um pouco mais? Agora já não é mais a carne do porco, porque a carne do porco era cara. Era comer a comida era lavagem. Então toda pessoa que se rebela contra a sua família vai chegar ao nível mais baixo que um ser humano pode chegar. Escute, vai chegar ao nível mais baixo. Você não vê um filho que se rebelou contra os pais e se casou dar certo. Come a comida de porco. Você não vê alguém se rebelando contra a instituição que Deus colocou e se dá bem. Aquele jovem chegou ao ponto de sentir o desejo de comer a comida dos porcos. E quando ele chegou nesse ponto, o que ele fez? Se atinou e disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E aí ele se lembra da casa do pai. E ele diz, na casa do meu pai eu tinha comida, eu tinha tudo, eu tinha servos, nós tínhamos tudo. E é assim, às vezes a gente só valoriza o que tem depois que perde. A gente só valoriza o dinheiro que perdeu depois que perdeu, não é? Poxa, não podia ter perdido. A gente só valoriza os amigos depois que perde. A saúde depois que perde. A família depois que se perdeu a família. Quantos homens a gente já não conversou? Eu já conversei com homens que falaram, rapaz, eu perdi o meu casamento. E eu estou tentando correr atrás, mas está difícil de reaver. Mas até perder, não se deu conta que estava perdendo? Não se deu conta que estava perdendo? Então cuide das coisas que você tem. Peça a Deus, Deus abre os meus olhos para ver onde eu estou errando, Senhor. Se eu estou no caminho, Senhor, da perda do meu lar, me ajude para não perder. Me ajude para eu ter um comportamento melhor na minha casa. Como marido a ser o melhor marido, como esposa a ser uma melhor esposa, como filho. Deixa eu dizer uma coisa, filhos.
Temos alguns aqui que não são casados, estão dentro do lar. Seja uma boa filha. Se você for uma boa filha, você vai ser uma boa esposa. Se você for uma boa filha, uma boa esposa, você vai ser uma boa mãe. E você vai gerar um ciclo de bênção na sua descendência. Mas se você for um mau filho, provavelmente, uma probabilidade, a não ser que haja um milagre de Deus, você vai ser um mau marido e uma má filha. Se você vai casar e quer saber como que vai ser o seu marido e a sua filha, veja como ela, a sua esposa, veja como ela é como filha. Se ela for uma boa filha, ela vai ser uma boa esposa. Se ela honra o pai dela, ela vai te honrar. Se ela desonra o pai dela, ela vai te desonrar. Agora pode ser que ela está fazendo só um teatro, entendeu? Mas depois que ela laçou você, meu irmão, já era. Aí se manifesta o que é. Entendeu? Eu falo que isso eu aplico na minha casa. Eu falo, você quer um bom marido? Não adianta, se você for uma má mulher, vai ter um mau marido. Você vai colher o que você planta. Então plante agora para colher depois. Então um filho, quando caiu em si, ele volta para o seu lar. Ele volta para a sua casa. Qual que é o pensamento dele? Eu vou voltar para a minha casa. Eu não mereço mais ser chamado de filho. Mas vou dizer para meu pai, pai, me trata como um dos seus servos. Porque ser um servo dentro de uma casa é melhor do que ser um filho rebelde longe do seu lar. E quando ele chega, a surpresa dele é que o pai estava esperando e foi correndo ao seu encontro e abraçou ele e devolveu para ele aquilo que ele tinha perdido, o anel que ele havia deixado, que era um anel de filho, as sandálias que ele tinha deixado, que eram as sandálias da autoridade, as vestes de filho. Ele estava esperando receber uma veste de servo. Ele estava esperando receber um tratamento de servo, mas quando ele retorna para o seu lar arrependido, há uma restituição. Eu quero dizer para você, há uma restituição na vida daqueles que se arrependem. Toda pessoa que se arrepende terá uma restituição. Então, se você pode olhar, eu não tratei bem a minha família até hoje, eu não conduzi a minha casa como um homem deve conduzir, um homem de honra. Nossa geração precisa de homens de honra. Homens que voltam para o princípio da honra. Nós estamos vendo hoje muitos os homens afeminados e as mulheres masculinizadas. Mulheres masculinas e homens femininos. Mulheres que estão sendo forçadas a ser homem, porque os homens estão se tornando mulheres. Se não é alguns literalmente querendo ser mulher, outros estão deixando o seu papel de homem. Não são sacerdotes, não intercedem pela sua casa, não buscam o bem pela sua casa. Aí a mulher tem que fazer o papel de mulher e o papel de homem. Isso tem cansado as mulheres. E aí nós vemos algumas Jezabéis levantando dentro dos lares, né? Porque essa distorção, essa disfunção, e o mundo está trabalhando para isso. Por que a família sofre tanto ataque? Por que a mídia hoje mostra esse perfil da mulher empreendedora, da mulher autossuficiente, da mulher que diz, eu não preciso de homem. E vou dizer uma coisa, em até certo momento, é verdade, muitas delas não precisam de homem não para sustentar. Algumas delas ganham mais do que homens. Mas não é a natureza das coisas. Uma coisa, toda vez que você contrariar a natureza das coisas, lá no final vai ter resultado negativo. Vai ter resultado negativo. Então, o ataque hoje contra a família é boa parte por falta de posicionamento de homens e de mulheres. E eu te digo, de homens. O que é feminismo? Feminismo, eu vejo, é uma brecha que o homem deixou, imposta pelo machismo. Homem não pode ser machista e nem mulher tem que ser feminista. Homem tem que ser macho, homem, e mulher tem que ser feminina, mulher. Você tem um corpo para ser mulher. Toda a biologia do seu corpo é para ser mulher. E você de homem para ser homem. Não é ser um procriador, um cachaço procriador, não. É para ser homem, que cuida, que zela, que guarda, que protege. Então, a promessa do Senhor é para os homens, para a família. Salmo 128 é o salmo da família.
E diz assim, que feliz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, porque ele vai colher do fruto do seu trabalho. Vai passando para nós, né? Versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Versículo 3, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Olha essa promessa de Deus. Você imaginou se chegar na sua casa e encontrar uma videira frutífera, irmão? É? O que é a videira frutífera? Ela fala sobre prosperidade, amém? Sobre crescimento. Jesus, quando foi nos comparar em João capítulo 15, ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos conectados nele. E aquele que dá fruto, ele vem e poda para que frutifique mais ainda. Então, uma videira está conectada à frutificação, a crescimento. Quem tem uma mulher sábia dentro de casa, tem crescimento. Tem crescimento. É a mulher de Provérbios 31, que fala sobre a mulher sábia, que edifica a sua casa. Ela é trabalhadora, ela é uma boa administradora, ela cuida das coisas do seu lar, o seu marido é abençoado. As pessoas olham para o marido e dizem assim, que homem feliz, tem uma esposa maravilhosa. Então olha para você a bênção sobre a família, uma esposa como uma videira frutífera, significa vida, significa crescimento. Ontem eu estava em casa, né? Eu estava fazendo a comida, e aí eu fiz um arroz, um feijão e um bife frito, né? Ficou aquela coisinha, eu falei, meu Deus do céu, né? Paguei quase 2 mil nesse bife, mas olha como é que ficou, arroz, feijão e bife, né? Aí eu e o Abner e o Arão, os 3 homens comendo em casa, né? E aí comemos, aí eu fiquei pensando assim, rapaz, a Iana fez falta aqui, né? Ela estava aqui na rede. Não, eu pensei mesmo, falei, não pensei nada a ver com mensagem, não é nada para contar alguma coisa. Eu falei, meu Deus, não tá legal aqui o nosso lar hoje, entendeu? Né? Faltou a minha esposa aqui, faltou ela aqui, né? Parece que faltou alguma coisa na mesa, sabe? Faltou vida, né? Faltou uma criatividade maior ali naquelas coisas, né? Eram elementos legais, mas faltou criatividade. Né? Ficou uma coisa assim, sabe? Cara, mas sem graça. Então, a esposa traz graça para dentro de casa, irmão. A mulher, ela tem um dom, uma unção, uma graça para dar um toque especial na casa. Exceção não é regra, viu? Tem homens que arrumam bem a casa. Exceção não é regra, nunca pega exceção. Ah, mas eu arrumo bem a casa, você é uma exceção. Mas você pega, irmão, uma casa arrumada por um homem e uma casa arrumada por uma mulher. É diferente. É diferente. Tem uma diferença. O toque feminino em um lar traz graciosidade, irmão. Traz vida. Deixa o ambiente abençoado, amém? Então olha para você ver, a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e teus filhos como um rebento de oliveira à roda da tua mesa. Que maravilha! Você sabe que os filhos como rebento de oliveira, às vezes o pé da oliveira, né, ao passar dos anos ele vai envelhecendo, e a oliveira já começa a não ter mais aquela força de produtividade. E chega um ponto que a oliveira ela morre, e fica aquele tronco, né? Aquele tronco ali envelhecido, e de repente daquele tronco sai o quê? Rebentos, brotos. E aqueles brotos com vigor e com força dão continuidade àquilo que a oliveira velha começou e parou de fazer. Então, quando a Bíblia fala sobre os filhos como rebento de oliveira, é isso. Os filhos são a força dentro do nosso lar. Quem vai continuar o que você começou? Para quem você vai deixar a sua herança? Todo o código genético, a bênção genética que Deus te deu, de sabedoria, de conhecimento, de beleza, de destreza, de dons, você está reproduzindo esse código genético? Quando você olha para um filho, você diz aqui, rapaz, isso aqui é o resultado meu e da minha esposa. Meu código genético está aqui, ó. Se eu morrer, meu código genético está sobre a terra. Se fizer um exame daqui a 100 anos, de onde que é? De quem que é? E for voltando, averiguando toda a descrição, se você tiver o seu código genético catalogado, vai dizer, é filho de fulano, de fulano, de fulano.
Por que a genealogia na Bíblia é tão considerada? Zé, para pensar, por que na Bíblia você tem pelo menos 4 partes da Bíblia que fala sobre genealogia e tem um monte de nome? E você está lendo na Bíblia assim, e João gerou José, José gerou Maria, Maria gerou José, José gerou Maria, só gerou. E você fala, meu Deus, não vai acabar. Quando você pensa, não, mas gerou. Fala, meu Deus, que sentido tem isso? Só nome, é um livro de nomes. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de geração. Porque ele está dizendo, fulano gerou e deixou a sua descendência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você não ficar triste. Nós também temos uma genealogia espiritual. Em quem você está reproduzindo a vida que Deus deu a você. Em quem você está gerando a vida de Deus. Os filhos também são espirituais. Porque nós não somos filhos genéticos de Abraão, mas somos filhos descendentes da sua fé em Deus. Então existe também os filhos da fé, aqueles que são gerados em Deus. Amém? Se você não tem filhos biológicos, mas você pode ser um grande gerador, um pai, uma mãe de filhos espirituais para Deus. Cada pessoa que chega chega em você, que chega no seu ciclo de relacionamento, que entra na sua casa, na sua vida, você pode imprimir neles o caráter de Jesus, amém? Você pode gerar neles a marca de Cristo. Você pode trazer para eles uma impressão que mesmo que você parta, ele vai lembrar, fulano foi um pai para mim. Em que sentido? Não um pai biológico, mas alguém que me ensinou valores, que me ensinou princípios, eu aprendi com ele até mesmo quando ele não falava. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos deixar descendência. Por isso Deus criou família. Você precisa ter uma família biológica, você precisa ter uma família espiritual, porque sem família você vive solitário. E solitário, o território do solitário é estéril. Não tem frutos, não tem vida. Deus te chamou para viver em uma família. Amém? Amém? Então esse mês nós vamos declarar a bênção sobre as nossas famílias. Famílias debaixo da graça vão viver o propósito do milagre de Deus para a tua vida. Vamos ficar em pé? Amém?